vivo? Aos vivos e a cores. Eu tava vendo aí a temática do bullying. É sério, é coisa séria. Se você estiver passando por esse sofrimento, por esse problema, se você conhecer alguém, claro, converse com a escola, converse com a família para poder tomar assim, uma decisão e não deixar sequelas, não deixar problemas a futuro. De boa? Estamos ao vivo com São José do Peixe, galerinha de São José do Peixe, com a Terra do Sal, que é Parnaíba. Eu pensei que era Ilha Grande. Alô, galera de Parnaíba, alô, Tureno, alô, Desinteligente, alô, Thalisson, alô, galerinha logado, alô, galerinha, alô, Alan Barbosa, alô, Laziele, lá de BGR, Baixa Grande do Ribeiro. A temática hoje é reforma. Já vimos o contexto inicial, as características lá do final da Idade Média, início da Idade Moderna, as motivações gerais, e vimos meu amigo Martinho Lutero. Meu amigo Martinho Lutero, de boa? Vamos dar continuidade com essa temática? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Questãozinha do Enem aí, olha, questãozinha do Enem. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam a igreja invisível, a relíquias sagradas e construção do território cristão. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se em quê? Qual é a nova abordagem, galerinha? A nova abordagem da prática indicada fundamentava-se em que, meus pimpolhos? Tchurururu. A nova abordagem fundamentava-se em que, meus pimpolhos? Tcharam, tcharam. Acabou de viver esse pensamento imundo e sujo que acabou de viver. Vamos lá, galerinha, assim, ó. Essa nova abordagem foi repudiada pelos reformadores que pregavam a igreja invisível. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto. A prática indicada no texto era o culto às relíquias. De boa? Foi o abandono de objetos mediadores? Sim, de cara. Abandonou-se os objetos que mediavam a fé do homem com Deus. Abandonou-se? Sim. Quem foi que abandonou? As igrejas protestantes. O culto às relíquias foi fortemente repudiado. Abandono de objetos mediadores. As relíquias, letra A de aprovado. Na questão número 2 aí, de cara, de boa? De cara. Mulheres movidas pela fé em Jesus, inspiradas pelas redescobertas teológicas de Martinho Lutero, foram determinantes para o avanço da reforma na igreja. Mulheres que colocaram muitas vezes em risco sua vida em defesa da fé em Jesus. Mulheres que, a partir da leitura da Bíblia, tiveram grande importância de atuação no movimento da reforma. A história das mulheres no movimento da reforma. As reformas foram, antes de tudo, redescobertas teológicas determinantes para as transformações sociais,
políticas, econômicas e culturais do seu tempo. Esses movimentos religiosos contaram com mulheres como Catarina von Bohr, Edmund von Brandeburgo, Eleonore Dobresk, Catarina Stutzel, Justina Segmund e tantas outras que foram invisibilizadas pelos estudos históricos. A respeito do papel histórico das mulheres na Reforma Protestante, afirma-se, exceto que... Então ele quer a alternativa incorreta, galerinha. Ele quer a alternativa incorreta, meus pimpolhos. Qual é a alternativa incorreta nessa questãozinha aí? Vamos lá, galerinha. Exceto as mulheres tiveram acesso à formação e discussões teológicas, usaram de sua influência política para intervir em prol dos protestantes e ocuparam cargos na estrutura eclesiástica das igrejas? Pode ser. Pertenciam em sua grande maioria a um segmento específico da sociedade às quais viviam, que era a elite política? Pode ser. Destacam-se como escritor, elaborando sua experiência histórica cotidiana através de escrita de obras teológicas, poesias, cartas, hinos e orientações de fé como parte determinante da sua produção teológica. Defendem a fé luterana de forma muito assertiva, frente a outras crenças religiosas e vertentes do protestantismo, combatendo o movimento anabatista em relação ao batismo e discordância em relação à ceia? Pode ser. Então aqui, galerinha, ele quer a alternativa incorreta. De boa, na Lagoinha. Questão do IF de Rio Grande do Sul. Pra gente entrar com esse cara. Esse cara não sou eu, esse cara aí é João Calvino. Na cidade de Genebra, na Suíça. Eu peguei essa foto bem escolhido para você ver a capital da Suíça, Genebra, viu? Cidade da burguesia. João Calvino em Genebra, na Suíça. Calvino era francês e foi influenciado pelas ideias do Martinho Lutero. De novo, Calvino era François e foi influenciado pelas ideias de Martinho Lutero. Se tornou uma espécie de prefeito de Genebra e implantou uma ditadura. Proibiu jogos de azar, proibiu teatro, proibiu dança, proibiu sorriso, proibiu bebidas alcoólicas, proibiu, sabe o quê? Proibiu também os prostíbulos, tudo proibido, era coisa ruim, viu? Mas o principal é a teoria da predestinação, que ele dizia, olha, Deus não quer lá no céu o preguiçoso. Deus quer lá no céu o indivíduo que se dedica à família, à igreja, ao trabalho, um homem puro, correto, probo. Deus não quer mentiroso, viciado, cachaceiro, mulherengo, não. Então, um dos sinais divinos de que você vai ser salvo é a prosperidade econômica. Deus não quer os pobres preguiçosos, Deus quer os trabalhadores que prosperam. O trabalho, a pureza, os deveres junto à igreja e o progresso econômico eram sinais divinos da salvação. E a burguesia disse, I love you. De novo, I love you da burguesia ao Calvino. Foi mesmo, foi. Muito tempo depois, um alemão chamado Max Weber disse, ei, brother, existe uma relação entre o crescimento do capitalismo, da burguesia do din-din, com a valorização do trabalho e da poupança,
com as ideias do Calvino. A ética protestante, a ética calvinista, ela é uma das justificativas do crescimento do capital, à medida que ela estimula o trabalho e o poupar. Ah, papai! Então, onde é que o capitalismo vai se desenvolver? E onde é que as ideias calvinistas vão se desenvolver? Na Inglaterra, com os puritanos, em La François e na Escócia. Olha aí, são países onde o capitalismo teve, assim, um crescimento, um know-how de crescimento. As ideias do Calvino eram contribuintes para isso. As ideias de Calvino eram, sobremaneira, contribuintes para isso. De boa? Portanto, aí está surgindo o calvinismo. O cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e ficasse em silêncio. Nós temos que bradar, falar. A ética protestante e o espírito do capitalismo, nessa obra do Max Weber, está dizendo que à sombra da fé, o capital se desenvolve. De novo, à sombra da fé, o capital se desenvolve. O nome disso é calvinismo. Show, galerinha. Show. O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Por quê? Porque Deus não quer lá no céu um homem preguiçoso. Na realidade, um homem que não quer trabalhar, ele não deve comer. O pobre é pobre porque é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. Aí é o individualismo. É o vale tudo do progresso, do crescimento e do trabalho. São sinais divinos de que você é um escolhido à salvação. Essas são ideias do Calvino que se propagaram em muitos países, galerinha. Se propagaram em muitos países. De boa? Dom Renan, deixa um minutinho aí na tela, por favor. A minha também. Vamos para o meu amigo Calvino. João Calvino defendia que alguns homens já nascem salvos pela vontade de Deus. A gente diz que é predestinada à salvação. E que o indício dessa salvação seria o acúmulo de riquezas através das virtudes e do trabalho. Poupança também, viu? Poupança também. O texto acima refere-se a quê? Qual é a ideia do Calvino que defende a concepção da salvação divina ou da condenação divina? Vamos lá, né? Vamos lá. A livre interpretação da Bíblia foi proposta primeiro por Lutero, porque a igreja não aceitava que os
fiéis pudessem fazer a leitura da Bíblia. O ato de supremacia na Inglaterra é que vai originar a Igreja dos Ingleses, nacional inglesa, Igreja dos Anglos. As indulgências era perdão dos pecados vendido pela igreja. E simonia era um comércio que havia dentro da igreja. Então essa ideia de que você, por vontade divina, já está predestinado à salvação, é a ideia da predestinação. Fomos predestinados por Deus a serem salvos. Ah, papai. Tinha gente que acreditava piamente nisso daí, viu? Tio, e quem nascesse pobre não seria salvo? Não. Para você que nasceu pobre, tem uma luz no fim do túnel. Depende de você trabalhar, dedicar-se à família, poupar, investir aquilo que ganhar. Isso tudo vai transformar você num predestinado à salvação. Ah, pá, a burguesia dizia: I love you, Calvino. Calvino, I love you. I love you, Juanes Calvino teólogos. Vamos para a próxima. No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção na primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica. Uma moral interna para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre uma fuga no mundo, como na prática monástica cristã, para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Tem que ser ético. Não precisa ser ocasional, tem que ser sempre. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ética religiosa e esferas mundanas de ação. A ética protestante é compreendida como, a ética calvinista, Max Weber. À luz da fé se desenvolve o capital. Deixa um minutinho na tela aí, meu amigo Renan, para que os alunos mandem resposta para nós, por favor. Abençoa, Senhor, a minha também. A ética protestante é compreendida como vinculada ao abandono da felicidade na terra? Não. Não exatamente. Você tem que ser infeliz na terra. Contrária aos princípios econômicos liberais, não favorável. De investimento, de individualismo. Promovedora da dimensão política da vida cotidiana, não a vida religiosa também na vida cotidiana. Estimuladora da igualdade social, não, a burguesia não quer. Adequada ao desenvolvimento do capital, que é o quê? Poupar, investir, ganhar real, ser um dos predestinados à salvação. É a minha ética de dedicar-se à família, ao trabalho, à igreja. Só assim
Mostrarei sinais divinos que nós seremos salvos. Ah, papai! Portanto, letra E de helicóptero. Alô, Laziele. Alô, Tureno. Alô, Tureno. Tureno é onde, Tureno? Tureno só não falou onde é o lugar do meu amigo Tureno. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa permitiu a Menóquio confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar um amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo, conterrâneos e os inquisitores, mesmo que não tenha conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como ele queria. O queijos vermes, cotidiano de um moleiro perseguido pela Inquisição, menor que o executado pela Inquisição. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVIII a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem repensar a visão católica do mundo, ao possibilitarem o que, meus pimpolhos, questãozinha do Enem, viu? Questãozinha do Enem, questão boa. Vamos lá. Os acontecimentos históricos, que é a reforma, a imprensa, a execução do Menóquio e tal, ajudaram o Menóquio a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem o quê, meus pimpolhos? Consulta pública das bibliotecas reais? Não, os reis não deixavam que o povo fosse acessar sua biblioteca. Sofisticação barroca do ritual litúrgico? Não, porque o barroco é a expressão artística da contra-reforma. E aí ele está falando da reforma. Ele está falando da imprensa, olha. A imprensa permitiu confrontar livros. De boa, a reprodução da Bíblia, por exemplo. A aceitação popular da educação do secular? Não. Não está relacionado com a educação secular. Correlação doutrinária das heresias medievais? Não está correlacionando com heresias. Mas a interpretação autônoma da Bíblia permitia a ele questionar a igreja. Ixi, cara, eu vou repetir. A interpretação autônoma que ele fez da Bíblia. Por que é que ele fez a interpretação autônoma, tio? Porque ele teve acesso à Bíblia. A imprensa dos tipos móveis e a reforma fizeram propagar as Bíblias. E você passou a questionar a visão católica porque você fazia a leitura da Sagrada Escritura. E nem tudo que o padre falava no púlpito da igreja era aquilo que estava na Sagrada Escritura. Eita, meu parente, o cara questionava os padres, velho. O cara questionava os padres, de boa. Portanto, aí na questão de número 3, é letra D, por causa que ele repensou o mundo, porque ele fez uma interpretação própria da Bíblia. Interpretação própria da Bíblia. Letra D de danadinho na questão de número 3. Viu? Vamos para a próxima. Os machos chamavam-se clarigaus, monagaus, padregaus, abadegaus, cardegaus e papagal. Este era o último da sua espécie. Perguntamos por que havia só um papagal. Responderam nós. Dos clerigaus nascem os padregaus, dos padregaus nascem os bispogaus, destes os belos cardegaus, e os cardegaus
se antes não os leva à morte, acabam em papagal, de que originalmente não há mais que um. Como no mundo existe apenas um sol, the sun. Mas de onde nascem os clarigaus? Eles vêm de um outro mundo, em parte de uma região maravilhosamente grande, que se chama Dia Sem Pão. Em parte de outra região, gente demasiada. Esse texto foi escrito por François Rabelais. E você está vendo que é uma espécie de crítica à hierarquia da igreja, né? No livro, na obra Garganta e Pantagruel, na primeira metade do século XVI. Em relação ao texto, é correto que... Dois pontos, interroga. Alô, meu amigo Tureno, alô, galerinha aos vivos. Alô, São José do Peixe, rapaz. Vamos lá, galerinha. Alô, Thalisson Andrade, alô, Thalisson. Esse texto foi escrito por François Rabelais, na obra Garganta e Pantagruel, na primeira metade do século XVI. Em relação ao texto, é correto afirmar que expressa o pensamento do movimento realista de denúncia e hierarquia social. Não, galerinha. Não é realista, expressa um pouco do movimento, vamos dizer assim, renascentista. E não denuncia a hierarquia social, denuncia a hierarquia dentro da igreja. Reflete um dos temas dos estudos biológicos desenvolvidos por Da Vinci? Não. Aqui é o estudo da hierarquia, da sociedade, da igreja. É exemplo da literatura iluminista, preocupada em descrever a natureza? Não. É a literatura renascentista. Constrói uma ordem natural para a estrutura católica? Natural não, viu? Natural é de Deus. Apresenta uma crítica de um autor renascentista à igreja. É uma crítica? É uma crítica de um cara à igreja católica aí, velho. Os caras eram críticos, sabiam ser críticos, não é não? Portanto, letra D de danadinho na questão de número 3 da UFSCar, Universidade Federal de Santa Catarina. O pintor que trabalha rotineiramente e apressadamente, sem compreender as coisas, é como espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência é mãe de toda a certeza. Só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, principal personagem destacada na Renascença italiana. Neles o autor exalta a compreensão, experiência e universalismo. Valores que marcam o quê? Galerinha. Experiência, compreensão e universalismo. Valores que marcaram o quê? Questão boa aí, viu, velho? Questão boa. Na verdade, é o contexto em que ocorreu a reforma, viu, galerinha? Essa questão é do contexto geral em que ocorreu a reforma. De boa?
Vamos lá? Vamos lá? Diz assim, ó. O autor exalta a compreensão, experiência e universalismos, que são valores que marcam o teocentrismo, princípio básico do pensamento moderno. Não, é o racionalismo. O epicurismo, em alusão aos princípios dominadores da Idade Média, Idade Moderna. O teocentrismo, com a centralização das questões religiosas na pauta das pesquisas, nunca. O confucionismo, foi até a China, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. Não, confucionismo são os conhecimentos orientais. O humanismo, postura ideológica que configurou a transição Idade Média para a Idade Moderna. Letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero na questão 4. Pra gente ir para o meu amigo Henrique VIII. Esse cara bem aqui, ó. Henrique VIII. Ele teve esse tanto de esposa aí, ó. Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jenny de Semior, Dona Clives, Rova e Dona Senhora Kipak, mas foi um ajudante do que uma mulher de verdade, viu? Mais uma mulher de verdade. O Henrique VIII teve 6 esposas, velho. 6 esposas. Então, para ele não havia aquilo que Deus une, o homem não separa. E esse gostosão aí vai ser o principal artífice do rompimento da igreja na Inglaterra. Na Inglaterra, um rei inglês. Vou botar bem aqui, ó. Inglês. Um rei inglês. Inglês. É o anglicanismo, quer dizer, a igreja dos ângulos. Igreja dos ângulos. Anglicanismo. Igreja dos ângulos. A igreja anglicana foi resultado inicial do corte das relações da igreja católica romana no reinado do Henrique VIII. Na realidade, o rei pretendia contrair novas núpcias com a Ana Bolena, uma jovem inglesa, queria anular seu casamento com a espanhola Catarina de Aragão, mandou um WhatsApp pro Papa e disse: Papa, brother, tô querendo contrair novas núpcias e me casar com outra mulher. O Papa disse: tu é doido? Aquilo que Deus une, o homem não separa. Se eu anular o casamento de um rei, vai ser péssimo exemplo para os fiéis. E o rei decidiu, o Papa decidiu não anular. Oxe, mas na Inglaterra o rei disse: quem manda aqui sou Joy. Então o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia. E pelo ato de supremacia, o rei inglês era o chefe da Igreja Nacional dos ingleses, dos ângulos, a Igreja da Inglaterra. A autoridade não é o Papa. A autoridade é o rei. E, notadamente, a missa não vai ser feita mais em latim, mas no inglês. Eita, rapaz, tio. Manda um alô para meu amigo, meu filho Wesley. Alô, Wesley, que está assistindo as aulas também com a gente. Tureno só não disse onde é a cidade, viu? E o rei Henrique VIII entrou em rota de colisão, olha. O rei Henrique VIII entrou em rota de colisão com o Papa. E lembre-se que o Papa já enfrentava os problemas do Lutero e do Calvino. Tio, quais os interesses do rei entrar em rota com o Papa? As terras da igreja, elas vão ser confiscadas, o rei vai ficar mais poderoso, vai vender parte da terra, vai ficar o dinheiro para o rei. O dízimo não vai mais para Roma, fica na Inglaterra. Ixi, Maria! Mas quando você olhava para a igreja anglicana, dos ângulos, o culto era muito parecido com o da igreja católica.
meio que a gente mudou apenas os chefes, né? O parte dos bispos, por exemplo, ficou sendo os mesmos. Teve gente que não aceitou, que foi mais fiel a Roma, mas, além desses, então, o meu amigo Henrique VIII criava uma igreja novinha para os ingleses, a igreja dos anglos, anglicana, dos ingleses. Está aí criando uma nova igreja, concorrente da igreja católica. Motivações. Galerinha de São José de Estil, estamos saindo pelo transporte. Compreensível, perfeito, São José do Peixe. Perfeito. E boa. E tá chegando a hora da boia, né? É, chegando a hora da boia. A hora de bater a broca, viu? Dom Renan, deixa um minutinho na tela, por favor, pra galerinha fazer o print lá antes de ir embora, lá em São José do Peixe. Vamos passar, galerinha. Depois do Henrique VIII, quem vai consolidar na Inglaterra o anglicanismo, a igreja dos ingleses, dos anglos, vai ser uma filha dele. O Henrique VIII teve 3 filhos. 2 meninas, Maria, primeira, Eduardo e Elizabeth. A famosa Rainha Virgem, que reinou por quase 50 anos. Deu pra ver aí, ó? É um reinado longo, brother. É um reinado longo, 50 aninhos. Coloquei assim no reinado da minha amiga Elizabeth. Isabel. Centralizou o poder mais ainda. Refez o anglicanismo com características mais inglesas, se distanciando de Roma. Tinha o rei, a rainha, no caso, o controle da igreja. Vai haver uma grande perseguição aos católicos e àqueles que não eram da igreja anglicana, que eu botei protestantes. Realizou uma guerra com a Espanha, que era católica fervorosa, o Filipe II. Venceu os espanhóis e a famosa invencível armada espanhola. Oxe, tio, se era invencível, como é que foi vencida? Foi vencida, viu? E iniciou a ocupação do território dos Estados Unidos, onde hoje é um
estado norte-americano chamado Virgínia, em homenagem à rainha virgem. E ela morreu sem deixar herdeiros em 1603, sendo o trono inglês saindo aí os Tudors e vai ser ocupado pela dinastia Stuart. Então tá aí o cenário que a gente teve da minha amiga Elizabeth. A rainha Elizabeth number one. E não tem a rainha Elizabeth II aí, ó. A primeira é essa mulher aí, viu? A primeira é essa moça aí, viu? E agora, que faço eu da vida sem você? Contra-reforma. Eita, rapaz. São medidas da igreja para tentar conter o protestantismo. Eu vou repetir. A igreja católica, vendo esse tanto de evento ocorrido na Europa, não ia assistir de forma pacífica e parada. Não, ela reagiu. E essa reação a gente chama ou reforma católica ou contra-reforma. Primeira foi a reunião de um bocado de membros da igreja na cidade de Trento. O Concílio de Trento reafirmou o dogma da salvação pela fé e pelas boas obras. Confirmou o culto à Virgem Maria e aos santos. Confirmou a existência do purgatório e de que o Papa é infalível. Virgem Maria. Confirmou a manutenção do celibato. Os padres na Igreja Católica vão continuar sem poder fazer famílias e etc. Proibiu a venda das indulgências e de cargos e manteve a hierarquia como ainda hoje tem. Criou escola para formar os padres e o famoso catecismo, que é a preparação do cristão. De boa? A igreja ainda criou o Index Librorum Prohibitorum, um índice de livros proibidos. O Index. E reativou a famosa Inquisição. Reativou a famosa Inquisição, que é aquele tribunal dominado pela igreja que investigava, julgava, condenava os hereges. Muitos protestantes vão ser vistos como hereges. E aí ela criou a famosa Companhia de Jesus, que são os chamados padres jesuítas. Às vezes a questão traz para você o nome Inacianos, em homenagem ao fundador, o Inácio de Loyola. Veio a Companhia de Jesus buscar converter ao catolicismo os índios, você vai chamar isso de catequese, e os padres jesuítas administraram por muito tempo as escolas da Igreja Católica, que eram os colégios jesuíticos. De boa? Então tá aí algumas medidas da igreja para tentar conter o avanço do protestantismo nas Europa. Tcharam!
E agora a festa vai começar. Até a madrugada chegar. Oh, oh, tudo entre nós não tem fim. Aí são as medidas da igreja, galerinha, na chamada Contra-Reforma, que no piauiês é a reação da igreja católica ao crescimento do protestantismo. A igreja está tentando aí conter os protestantes. Conter os protestantes. Beleza, visto isso, vamos para frente. Vamos para as questõezinhas, né? O início da reforma, bem como a sua expansão, estão ligados a uma série de circunstâncias doutrinárias, religiosas e políticas. Qual dos fenômenos abaixo não é causa da reforma? Ele quer alternativa incorreta, meus pimpolhos. Incorreta. Por favor, para achar a alternativa incorreta, você tem que analisar todas as assertivas. De boa, todas as propostas. Meu amigo Dom Renan, por favor, em italiano, meu brother, deixa um minutinho na tela aí para ver se a galerinha manda para nós a resposta. Por favor, em italiano. Vamos lá. Então a gente tem que analisar uma a uma. Primeiro eu vou começar com a letra E. Ele quer saber um que não é causa da reforma. A venda ou atribuição indevida de cargos eclesiásticos, havia venda de cargos na igreja, sim. O fausto da corte pontifícia, o fausto de Roma, implicando a aparente negação do cristianismo, verdade. A cobiça pelos bens da igreja, havia nobres, reis, os quais acumulados em muitos séculos tornaram essa entidade a mais rica da Europa, é verdade. Havia interesse nesses bens? Sim, com certeza. O desprestígio do papado pelo excesso de participação no poder temporal e nas questões da Itália também é verdade. O Papa se intrometia na política e na Itália principalmente. As críticas de John Wycliffe e John Hus, alguns dogmas e práticas da Igreja que os condenou como heréticos, é um dos fatores da reforma? É vero. É vero. Letra E. A. Os abusos do Tribunal da Inquisição, que serviram nas mãos dos reis espanhóis para eliminar os seus opositores em matéria política e econômica. Olha, esses abusos, eles não vão ser antes da reforma. De boa, a Inquisição vai ser muito forte, mas o cenário aí já é a contra-reforma. Perfeitinho? O cenário é a contra-reforma. Cuidado! De boa, a contra-reforma teve a reativação da Inquisição e ela atuou na Espanha. Tomás de Torquemada, o famoso inquisidor espanhol,
perseguiu e matou muita gente, viu, velho? Muita gente. Mas ele não é um fator para a ocorrência da chamada reforma protestante. De boa? Portanto, alternativa incorreta, letra A de aprovados. No contexto dos diversos conflitos religiosos que eclodiram na Europa, ao longo do século XVI, identificamos a convocação pela Igreja Católica do Concílio de Trento, a partir de 45. Dentre suas determinações, destacamos corretamente. Galera, ele quer uma das determinações do Concílio de Trento. Ele quer que você identifique uma das decisões tomadas no famoso Concílio de Trento, quase 20 anos de reuniões do Papa, bispo, arcebispos, alguns pastores protestantes. Povo de Deus. Abençoa teu povo, Senhor. Vamos lá. O Concílio de Trento ocorreu reconhecimento da autoridade política e teológica da Igreja Anglicana? Não, galerinha. Ele nega que o rei da Inglaterra seja o chefe da igreja na Inglaterra. O fim do clero regular é os monges, franciscanos, jesuítas, carmelitas. O fim do clero regular? Não, galerinha. Os abusos cometidos não eram pelo clero regular. O clero regular viria nos mosteiros rezando, orando e trabalhando. Vai haver a oficialização da doutrina calvinista pela igreja, que vai admitir o lucro como uma dádiva divina? Nunca, never. A igreja continuava combatendo a burguesia. Havia a submissão da igreja aos países, aos estados imperiais laicos e a livre interpretação da Bíblia? Não. O Concílio de Trento também não aceita. Ocorreu a reafirmação da hierarquia eclesiástica com o Papa no topo e ocorreu a reativação do Tribunal do Santo Ofício, a chamada Inquisição. Portanto, na questão 2, sobre a contra-reforma, a alternativa correta é letra E. E você sabe que com tio Flávio é de helicóptero. Vamos para a próxima. Foram elementos da contra-reforma. 2 pontos. Foram elementos da contra-reforma. 2 pontos. Letra A. A tradução da Bíblia para as línguas nacionais? Não. Foi proibida. Aqui no Brasil, a missa até a década de 50 era em latim. E boa. A afirmação da doutrina da predestinação? Não, aí é o Calvino. Letra B é Calvino. A manutenção do latim como língua litúrgica? A reafirmação do livre-arbítrio e a eliminação do batismo? Não, galerinha. Nem livre-arbítrio e nem batismo. A tradução da Bíblia para várias línguas? Não. Never. Jamais. A manutenção do latim como a língua na liturgia católica. O estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e a criação da Companhia de Jesus. Letra E de helicóptero na questão de número 3, meus pimpolhos. 3 aí sobre a chamada contra-reforma ou
Reforma Católica. Os movimentos reformistas religiosos que surgiram na Europa moderna variaram em seus fundamentos e práticas frente aos dogmas religiosos instituídos pela Igreja. Marca a opção que se relaciona corretamente um desses movimentos reformistas com seu fundamento doutrinário. O Concílio de Trento promoveu uma reformulação dos dogmas da Igreja, disciplinando o clero, restringindo sua autoridade sobre assuntos ligados à fé, falso. O anglicanismo instituiu uma doutrina protestante, cuja hierarquia eclesiástica subordinava o poder temporal aos monarcas e a autoridade divina dos papas, falso. O calvinismo, em sua concepção moral, valorizou o trabalho e justificou o lucro, formulando a doutrina que correspondia às necessidades da moral burguesa, verdade? Opa! O humanismo defendeu a extinção do papado como necessária para o desenvolvimento de uma nova religião baseada na tolerância e no respeito, falso. Portanto, a alternativa correta. O luteranismo condenou a doutrina da predestinação e a livre interpretação das Bíblias, falso. Portanto, a letra C de sabido nessa questão aí sobre as características, os dogmas e os fundamentos, você tem do calvinismo e o estímulo ao trabalho, ao lucro. E a burguesia dizia, I love you, Calvino. Letra C de sabido na questão. Mais uma para fechar. Foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que se tornou uma das figuras centrais da Reforma. Levantou-se contra diversos dogmas do catolicismo. Contestou a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor das indulgências, John Tetzel. Sua recusa em se retratar de seus escritos a pedido do Papa Leão X e do Imperador Carlos V resultou na sua excomunhão e na sua condenação como fora da lei pelo Imperador do Sacro Império Romano-Germânico Alemanha. Apresenta o nome desse importante personagem, Martinho Lutero, letra B de bola, que é o homem das famosas 95 teses. Portanto, aí na questão de número 5, letra B de bola. Olha, galerinha, estamos encerrando essa revisão hoje com a temática da reforma e da contra-reforma. Deu tempo, deu certinho, né? E na próxima semana a gente volta com o conteúdo na programação mesmo da galerinha do segundo ano. De boa? Um cheirinho, até a próxima semana. Tchau, galera. Valeu, povo!